Olá, meus queridos alunos Essentials e famílias. Quero muito agradecer aí a compreensão de vocês e já justificar. Hoje eu tive um dia bem intenso. A rotina pastoral às vezes nos consome com muitas coisas e nos impede de fazer aquilo que a gente programou, né? Então, hoje à noite estava marcado o nosso clube do livro, mas eu realmente não vou conseguir. Estou com várias coisas para resolver, então eu decidi ocupar algum tempinho gravando esse vídeo rapidamente, fazendo aqui upload no YouTube, para que vocês pelo menos tivessem acesso e a gente não perdesse aí mais uma semana por ocasião dos meus compromissos. É até bastante provável que isso aconteça num outro momento ainda esse mês, por ocasião da aula de autoconfrontação que eu vou ter que ministrar. Eu acredito que tenha um ou outro pai aqui que participe dessa aula, então por essa razão, na sexta-feira eu terei que fazer algo parecido com o que eu vou considerar hoje, tá bom? E eu não vou, na verdade, nem conseguir falar aqui um pouco mais sobre alguns gêneros literários ou coisas assim, mas eu quero, obviamente, passar o conto, passar o trecho, o capítulo do livro, para que vocês tenham acesso e a gente consiga cumprir aí aquele breve cronograma que nós estabelecemos para a nossa rotina de clube do livro. Joia? Então, dito isto, eu quero fazer a leitura. E aí o desafio para você em casa é manter-se concentrado e fazendo exatamente aquilo que a gente já tem feito nos outros encontros. Você vai então fechar os seus olhos, criar imaginário, estabelecer cenários, rotinas, personagens, tudo que você conseguir considerar na sua capacidade imaginativa. Tá bom? Isso é importante para a construção de um pensamento. E, obviamente, anotem, façam as suas críticas para que a gente possa interagir no momento posterior. E além disso também, se você quiser fazer alguma ilustração, eu recebi, na verdade, duas ilustrações que eu recebi bem interessantes e elas vão fazer parte de alguma forma daquilo que será produzido, ou na publicação, ou de uma outra maneira, mas eu quero que essas ilustrações, de alguma forma, elas representem parte daquilo que a gente está fazendo aqui. Bom? Então vamos lá. Eu vou fazer então a leitura do nosso conto de hoje e cumpre a você então simplesmente ouvir e participar desse momento e depois tecer aí os comentários oportunos. Joia? Então vamos lá. Capítulo 10. A arquiteta da apercepção. A conjunção faz referência a toda classe ou espécie, seja de maneira definida, determinada, precisa, seja de maneira indefinida, vaga, imprecisa. Lara Brenner. Junção. Nona dos 10 cavaleiros do reino, construtora das pontes invisíveis que ligavam as ideias. Sua força não estava no brilho, mas na ligação, porque onde as palavras se separavam, ela erguia estrutura. Onde o sentido se rompia, ela costurava unidade. Enquanto os demais cavaleiros já regressavam ao palácio, após vencerem seus infortúnios, algo começava a ruir na província das Juntas, uma das mais distantes do reino. As ideias estavam fragmentadas, as palavras solitárias. Caminhavam trôpegas, desconexas, tropeçando uma nas outras, incapazes de formar sentido algum. De um lado ouvia-se: casa! Do outro falava-se: corre! Ainda ecoavam sussurros: bela! Mas nada se encaixava. Nenhum período, oração ou frase nascia. Nenhuma história se completava. Foi então que a missão do nono dos 10 cavaleiros insurgiu. Vestindo um manto de linhas douradas que se cruzavam e se entrelaçavam em nós perfeitos, a elegante conjunção, a arquiteta da
apercepção. Ela olhou ao redor e percebeu a confusão. Substantivos estavam empilhados, mas sem ações que os unissem. Verbos agitavam-se, mas sem saber quem fazia o quê. Advérbios flutuavam, perdidos, sem destino nem direção. Sem ela, as frases não passavam de ruínas, pedaços de intenção, restos de pensamento. A arquiteta então ergueu sua voz clara e doce. Chega de isolamento, é hora de construir. Com seus traços invisíveis, começou a incluir relações de soma, aditivas. A arquiteta ordenou e os súditos obedeceram. Agora havia continuidade, as ações fluíam. Sorriu e completou. Não só planejou, mas também executou. O reforço mostrava que uma ideia fortalecia a outra, e às vezes pausava e começava uma nova sequência. E então seguimos. Assim fazia como o Machado de Assis, colocando e até após um ponto, para não interromper o fluxo do pensamento. Relações de oposição, adversativas. Encontrou dois seres discutindo. Ele é corajoso, porém imprudente. Explicou ao povo. O porém serve para que todos saibam que coragem e imprudência podem coexistir, mas nem sempre caminham juntas. Logo espalhou. Estudou muito, mas não passou. E todos entenderam que na vida, esforço nem sempre é garantia de sucesso. Relações de alternância, alternativas. Diante de decisões difíceis, lançou sua rede dupla. Ou lutamos, ou nos rendemos. Ora chorava, ora sorria. As escolhas, antes difusas, agora eram claras. Relações de conclusão, conclusivas. Quando uma sequência precisava de desfecho, costurava com precisão. Ele é dedicado, portanto terá sucesso. Ou estava doente, logo faltou. Demonstrava que não bastava listar fatos, era preciso indicar consequência. Relações de explicação, explicativas. Diante de uma ordem mal compreendida, ajeitou os traços. Feche a janela, porque está frio. Ou, não grites, e o bebê dorme. E assim, cada ordem vinha acompanhada da razão que a sustentava. Entre coordenação e subordinação. Mas conjunção não era apenas arquiteta de blocos independentes. Ela sabia também subordinar. Ligava uma ideia principal a uma dependente, como quem segura a mão de alguém menor, guiando-o. Já que chove, ficaremos em casa. Apenas espero que tudo dê certo. Assim, uma oração completava a outra, como andaimes sustentando um edifício, ligando termos, não apenas orações. A arquiteta também sabia ser simples quando necessário. Ligava termos de mesma função, como quem constrói estruturas iguais. Corpo e alma, sábio, prudente e generoso. Cantar ou dançar? Cada linha, cada nó, fazia o discurso mais forte. Num canto, havia uma frase perdida. Vestiu-se inadequadamente. Proferiu muitos palavrões. Foi demitido. Ela então olhou e disse: falta aqui o fio da consequência. E lançou. Vestiu-se inadequadamente e proferiu muitos palavrões. Portanto, foi demitido. E o sentido, antes implícito, ficou explícito, claro como água cristalina. A arquiteta fez questão de ensinar um segredo poderoso. Não subestime o poder da pequena E. Ela não apenas soma, mas também narra o tempo. E exemplificou. Maria fechou o rosto e João foi para o quarto em seguida. Aqui, E não é só adição, é sequenciamento. Mostra que uma ação veio depois da outra.
Quando tudo estava conectado, um verbo desceu ao centro da praça e, olhando ao trabalho feito, declarou solenemente: Conjunção. Tu és a força da coesão. Sem ti, nossas ideias seriam ilhas isoladas. Tu nos transformas em arquipélago, em continuamente, em continente, em reino. E conjunção respondeu com humildade: Eu sou apenas uma linha, mas é a linha que faz dos traços o projeto arquitetônico. Unir é criar vínculos de coesão. Quanto às semelhanças e diferenças entre conjunções e preposições, a arquiteta aproveitou para ensinar aos súditos. Ambas linkam palavras ou orações, mas com sutis distinções. As preposições e locuções prepositivas sempre estabelecem relação de subordinação. Quando introduzem orações, estas são sempre reduzidas. Já as conjunções, ao conectar palavras, são sempre coordenativas. Ao coordenar orações, podem ser coordenativas ou subordinativas. E se subordinativas, jamais serão reduzidas, pois, caso fossem, estariam agindo como preposição. Não demorou, e a arquiteta retornou ao Palácio do Reino para se juntar ao rei morfológico e aos demais cavalheiros. Muito bem, eu espero que, ainda que de uma forma bem simples, singela e num tempo bem curto, você consiga não só desfrutar da leitura, mas também tecer aí algumas críticas, quem sabe elaborar alguma ilustração ou algo assim, tá bom? Até segunda-feira, se Deus permitir, e assim eu levarei para vocês uma cópia desse conto, tá bom? Grato pela compreensão e Deus abençoe a todos.